Resiliência no dicionário é a capacidade de quem se adapta às intempéries, às alterações ou aos infortúnios. É a tendência natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem. A verdade é que se o significado já é difícil de entender, colocar em prática é muito mais. Nessa pandemia toda não teve uma pessoa que não precisou lutar por resiliência. Acho que essa é a palavra do momento. Se fosse possível comprar resiliência, tenho certeza que teria um leilão mega disputado pela frente. Mas a verdade é que ninguém está ostentando essa raridade. Tem gente que medita, gente que reza, gente que soca o travesseiro e gente que grita da sacada. Cada um tem um jeito de liberar o estresse e tentar se adaptar à instabilidade toda. Nesse isolamento social todo, eu já fui de todos os times. Do time que treina no meio da sala por vídeo, do time que assiste live sertaneja toda noite, do time que inventa receitas e do time que vive à base de delivery. Já passei pela fase de tentar meditar e pela fase de ler um livro por semana. Pela fase de bater panela ou aplaudir da sacada. Olha, eu já passei por tantas fases que até parece que eu tô há 3 anos nessa situação. A verdade é que tudo que a gente está vivendo é tão intenso que vale por anos mesmo. A resiliência nunca se fez tão necessária e ser adaptável nunca foi tão importante. A gente está vivendo um momento em que todo planejamento precisa de um plano B. E a sociedade não foi treinada para isso. Parece que a gente sempre precisa de uma só opção. Ou é chocolate ou é creme, ou é direito ou é medicina, ou é rosa ou é azul. A gente ainda não entendeu a importância de ter um plano B, de ter outra opção ou de escolher o roxo, que é a mistura dos dois. A gente ainda não entendeu a importância de ter um plano B, de ter outra opção ou de escolher o roxo, que é a mistura dos dois. A gente ainda não sacou a relevância de não jogar todas as fichas numa única aposta. E o que a pandemia mais nos ensinou no quesito de carreira é que a gente precisa se adaptar mais. A gente precisa saber que a gente até tem o controle remoto na mão e que a gente pode trocar de canal, aumentar ou diminuir o volume ou até desligar a TV. Mas a gente não pode controlar a programação. A gente não pode pedir para a emissora colocar na grade o nosso filme favorito. E talvez essa seja a oportunidade que a gente precisa para aprender a assistir outro gênero. Talvez seja a oportunidade de descobrir algo que a gente jamais descobriria no nosso plano A. Eu lembro exatamente do dia que interromperam a programação na TV para falar do isolamento social e do fechamento do comércio e da pausa do entretenimento e da arte. Eu tinha 3 viagens para a próxima semana, eu ia dar cursos de atuação em 3 estados diferentes, começaria no dia seguinte e eu fiquei congelada por alguns minutos sem saber o que fazer. Naquele momento eu ainda estava iludida, achando que duraria uns 15 dias. Então imediatamente eu troquei as passagens, avisei as equipes, pra gente adiar tudo pro mês seguinte. As 2 semanas passaram e o prazo de isolamento social foi renovado. A partir daí a história vocês já conhecem, Pela primeira vez eu me vi sem saber o que fazer. A impressão que eu tinha é que sempre na minha vida eu cogitava o pior cenário. De alguma maneira, eu conseguia desviar dos buracos e passar por aquilo porque as coisas não me pegavam tão de surpresa assim. Mas ninguém se preparou para uma pandemia. Não tem como você cogitar uma coisa dessas. Então não tinha um plano. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que pensar, não sabia a quem recorrer. A única coisa que eu sabia é que alguma coisa eu precisava fazer. Eu sempre gostei, de me adaptar a situações extremas e diferentes. Eu gosto de subir vulcão, de fazer trilha sem saber o fim, de fazer mochilão sem roteiro. Eu gosto de me adaptar, mas gosto de me adaptar a situações que eu escolho. E, obviamente, a pandemia eu não escolhi. Então, no meio de tantas incertezas, medos em relação à doença, preocupação com familiares e com tudo, eu senti que não dava pra ficar parada. Que eu tinha que dar um jeito naquilo. Até hoje eu não dei um jeito, sabe? Não descobri exatamente o que fazer nessa situação. E eu ouso dizer que ninguém tá 100% certo das escolhas nesse período. Mas o que importou pra mim é que no meio de todo esse caos, eu consegui ter resiliência. Mesmo que não em todos os momentos, mesmo que um pouco frágil, eu consegui. Passo por passo, dia após dia. E o que eu mais aprendi lidando com a pandemia, longe da família, com 22 anos, foi que resiliência não é sobre sair ileso ou sobre caminhar rindo. Resiliência é sobre o cabelo bagunçado, é sobre dar um soco numa parede e se arrepender segundos depois, é sobre amassar e jogar no chão uma folha com um desenho que não deu certo, é sobre despejar os problemas na mãe e ligar minutos depois pedindo desculpas. Resiliência é sobre se sentir perdido, mas não desistir de reencontrar um caminho. Resiliência é sobre dormir com o rímel borrado de tanto chorar e acordar cedo para tomar uma xícara de café sem açúcar para começar de novo. Resiliência é insistir eternamente no plano A
ou desistir e partir para um plano B logo de cara. Resiliência é o que você tem conseguido fazer no meio disso tudo, independente do quanto você conseguiu. Todos nós estamos aprendendo com essa palavra esquisita que dominou as conversas. O que importa é você tentar, dia após dia, encontrar uma nova letra das 11 que estão presentes nessa palavra. Se você ainda está no R ou se já está no A, é só um detalhe. Importante é você continuar, dia após dia, formando essa palavra.